os descendentes. Deus chama Abraão, tá? Deus escolhe, Deus chama, e Deus estabelece o propósito do que ele tinha na vida de Abraão. Diz: olha, eu estou te chamando para uma terra que você não conhece, eu estou te chamando, eu te escolhi para que você possa ser, através da sua vida e da sua família, eu faça uma grande nação, mas para isso terá que acontecer algo que eu vou estabelecer. E Deus faz os propósitos e elabora o plano para a vida de Abraão. E todos nós, ou pelo menos a maioria, conhece a história de Abraão, a promessa de Deus, o filho que era uma promessa e que demora a vir, e que Deus cumpre essa promessa lá na idade de Abraão, já bem avançada. E este povo que Deus escolheu, esse povo que Deus estabeleceu um propósito sobre a vida deles, foi determinado que eles tivessem sido preparados durante 400 anos sobre a liderança de uma outra nação. Este povo foi se multiplicando dentro daquela nação. E este povo trouxe muitos temores àquela nação por causa do seu crescimento. Então, quanto mais eles cresciam, mais eles eram escravizados, mais oprimidos. Mas o texto que nós lemos também diz que Deus, depois de o tempo determinado, o tempo que ele tinha determinado para que este povo, e na realidade aquele povo estava ali sendo preparado para uma grande obra, para um grande projeto, para um grande propósito de Deus. E depois do tempo estabelecido, Deus então levanta um libertador. Deus ouve o clamor daquele povo. E Gênesis no capítulo 15, no verso 4, Deus disse: olha, eu vou castigar esta nação que vocês foram escravizados por eles. E vocês não vão sair dali pobres, vocês não vão sair dali de mãos abanando, vocês não vão sair dali como escravos sem direito. Eu vou colocar na mão de vocês muitos bens, muitas coisas boas. E nós sabemos que o povo, quando saiu do Egito, carregou ou receberam todos os anos de escravidão em ouro e prata. Deus disse: olha, fala para o povo pegar emprestado, para o povo pedir ao povo do Egito alguma coisa de valor. E o povo do Egito estava tão desesperados com a ação de Deus sobre a vida deles, sobre aquela nação, todas as pragas que tinham vindo sobre a vida deles, como prova de que Deus era Senhor de todas as coisas, de todos os deuses que haviam no Egito. Deus trouxe uma praga sobre aquela figura que era um Deus para o Egito. E Deus estava dizendo: olha, diante de mim não fica nenhum Deus falso de pé. Eu posso e tenho poder para destruir todos os deuses falsos. E assim ele fez. E o povo então, querendo ficar livre do povo judeu, do povo israelita, eles entregaram todas as suas riquezas. Disse: olha, vai embora, porque nós queremos ficar livre dessas pragas, de tudo isso que está acontecendo. E entenderam que era por causa da escravidão que eles tinham sofrido naquele lugar. E Deus então agora tira esse povo da escravidão do Egito. Deus tira esse povo debaixo daquela mão forte, com braço forte, com poder, com autoridade, e traz esse povo para viver e caminhar na presença dele durante algum tempo no deserto. E nós podemos ver algo semelhante acontecendo quando se trata da trajetória da nossa vida espiritual. Nós vivemos, ou tivemos a oportunidade de vivemos muitos anos, alguns mais, outros menos, mas todos viveram sobre a escravidão do mundo. A Bíblia diz que quando estávamos no mundo, nós não praticávamos o desejo do Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, como nós vivemos hoje.
Lá no mundo nós vivíamos de acordo com os desejos da carne e o desejo do maligno. Era lá que todas as coisas que praticávamos era para agradar aos desejos da carne. Mas Deus nos tirou dessa escravidão também e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos trouxe para caminhar com Ele. E nós não saímos do mundo, nós não viemos para Deus sem nada. Deus nos dá, Deus coloca em nossa vida, ao nos resgatar do mundo, todos os bens que nós precisamos para atravessar o deserto, que é o que nos separa da terra prometida. O mesmo Deus que tirou o povo da escravidão do Egito, o mesmo Deus que fez a promessa para aquele povo que estaria com eles a travessia do deserto, o mesmo Deus que estava na trajetória, o mesmo Deus que cuidou daquele povo no deserto, é o mesmo Deus que caminha com o seu povo nos dias atuais. Muitas das vezes você vai se deparar em uma situação dizendo: mas aonde eu estou? Que deserto é esse? Que dificuldade é essa? Que calor é esse? Para onde eu vou se não for a mão de Deus? E Deus vai dizer: eu estou com você. Desde o dia que te tirei da escravidão, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Os meus cuidados estão sobre a tua vida em todo o tempo. No deserto eu estou com você, porque a promessa que eu fiz quando te tirei da escravidão era de te levar para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, um lugar onde você seria descanso, um lugar onde você teria a bênção sobre a tua vida. Então fique tranquilo. O deserto às vezes é assustador, mas Deus está com seus escolhidos, mesmo estando sobre os caminhos do deserto. Deus não abandona os seus escolhidos. Deus tem propósito, e o propósito de Deus é cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. O dia que Ele te libertou da escravidão, Ele disse: olha, eu estou te tirando das trevas para uma maravilhosa luz, e nesta luz você vai caminhar comigo. Nas dificuldades eu estarei sobre a tua vida, eu estarei do teu lado, mas a minha promessa com você é de te levar e de te introduzir em uma terra boa, prometida. Para os israelitas, Deus prometeu Canaã. Para a igreja, Deus prometeu o céu através de Jesus Cristo. E é para lá que nós vamos, é para lá que estamos caminhando. De vez em quando vai faltar água, de vez em quando vai faltar alimento, mas a igreja clama e diz: Senhor, eis o Senhor da promessa. E Ele vai dizer: eu estou aqui para cumprir a minha promessa. E a água sai da rocha, o alimento vem do céu, a promessa se cumpre. Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, mesmo no deserto, não vai faltar. E algumas pessoas, quando saíram do deserto, chegaram a determinado lugar, eles olharam para as situações e disse para Moisés: por que você tirou-nos lá do Egito para morrer aqui nesse deserto? Por que você nos tirou? Lá nós tínhamos o que comer, nós tínhamos o que beber, nós tínhamos o que vestir. Por que você nos tirou do deserto para morrer neste lugar? Então Moisés chama a atenção deles, e aconteceu isso logo quando eles saíram. E a primeira dificuldade, que foi quando o exército veio atrás para poder capturá-los, e diante deles estava o Mar Vermelho. E quando eles viram aquilo, em algumas situações eles sempre lembravam do Egito, sempre lembravam do que ficou para trás. E sempre Deus tentando tirar do coração deles o passado. Deus sempre tentando tirar do coração deles a escravidão que viveram, para que eles pudessem ser povo livre, para que pudessem ser povo preparado para entrar na terra prometida. Porque para poder entrar na terra prometida, para alcançar a bênção de Deus, para chegar ao céu, nós precisamos deixar para trás todo o sentimento de escravidão. Nós agora não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus, e só entra no céu aqueles que são herdeiros da
promessa e que se tornaram filhos de Deus. Então o passado, a escravidão, o Egito, ficou para trás. Deixa para trás o Egito. Deixa para trás os problemas que já ficaram. Não traga para a tua vida atual aquilo que Deus já arrancou do teu coração e da tua vida. Porque a promessa é para quem abre mão do passado para viver uma esperança e uma promessa de futuro que Deus tem para a sua igreja. Diante do Mar Vermelho, o povo começou a murmurar. E agora, o que fazer? Deus chama, Moisés diz: estende o cajado aí. E abriu as águas do Mar Vermelho. Você já parou para poder imaginar como é uma travessia em um mar? Algumas pessoas que querem tirar o poder de Deus quanto ao que Deus fez na travessia do Mar Vermelho, eles tentam dizer que ali era apenas um lugar que a água era muito rasa e que se atravessava aquele lugar apenas com a água aqui perto dos joelhos. Olha, esse negócio de milagre aí, de Deus abrir as águas, é conversa, é história. Porque ali naquele lugar, as pessoas passavam tranquilamente naquele lugar, sem precisar abrir mar. E aí tudo bem. Eu acredito na Bíblia que diz que ele abriu o mar. E se fosse hoje, eu ia passar naquele mar aberto, vendo uma parede de 2 ou 3 ou 10 metros de altura. Mas eu não ia passar só olhando, eu tinha que colocar o dedo naquela água e sair riscando aquela parede assim, só para dizer: o meu Deus faz, ele abre mar, ele faz passar. Eu acredito que quando começaram a passar, a água abriu, e eles começaram, a Bíblia diz que eles passaram a seco, e quando mais ou menos 2 milhões de pessoas, eu acho que quando passou o último, já não tinha lama mais, já tinha poeira. Porque vai passando um, vai secando e vai passando. Aí alguém vem dizer e tentar tirar o poder de Deus, tentando diminuir o poder, dizendo: não, aquele lugar passava ali, qualquer pessoa passava. Aí que vem a história então. A Bíblia diz que veio um exército de carros e cavalos, de soldados preparados, de homens experimentados nas batalhas, e veio para capturar o povo de Israel. E o povo atravessou o mar. E se eles atravessaram o mar com a água aqui só na canela, aí o milagre ainda é maior, porque um exército de homens preparados para a batalha, a Bíblia diz que todos eles morreram afogados naquele mar. Então nós precisamos entender. Para mim, a Bíblia diz que eles passaram e o mar abriu. Para alguns que duvidam da palavra, diz que eles passaram porque a água era rasa. Mas não importa como passaram, sei que eles passaram. E sei que a Bíblia diz que todo o exército do Egito morreram afogados na água do Mar Vermelho. E recentemente descobriram alguns restos mortais, algumas coisas naquele lugar que provaram que ali morreu e que era um pertence de um dos príncipes do Egito, dizendo que ele morreu naquele lugar e foi afogado naquele lugar, do lugar onde o povo passou no Mar Vermelho. Então, diante da dificuldade, as pessoas querem voltar. Diante da dificuldade, as pessoas querem retroagir. Eu tenho uma promessa. A minha promessa está do outro lado. A minha promessa, ela está depois do deserto. Mas no deserto tem areia. No deserto tem sol. No deserto tem escassez. No deserto tem mar para atravessar. Na saída, eu vou voltar para o Egito. E Deus está dizendo para você: olha, eu te fiz uma promessa. E se você acreditar na minha promessa, eu te seguro pela mão. Eu te dou água no deserto, eu te dou comida no deserto, eu te dou roupa no deserto, eu coloco nuvem sobre você para te proteger no deserto, eu coloco fogo para te aquecer nas noites frias, eu acompanho você em toda a trajetória. Mas se você não desistir, se você continuar crendo na promessa, eu te levarei até a terra prometida, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o sol, a terra, o mar e tudo que nele existe.
E Deus tirou você da escravidão. Deus tirou você do mundo. E Ele quer que você continue dependendo dEle. Mesmo que o deserto esteja sendo algo assustador para você. Mesmo que o deserto te dê alguns momentos de desespero. Mas você precisa continuar crendo que aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Olha o que ele diz aqui em Êxodo 3:17. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Terra onde emana leite e mel. Terra onde emana leite e mel. Deus está dizendo, eu prometi. Eu prometi. E ele diz, também em Neemias, no capítulo 10, verso 29. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés. Estamos partindo para... Não é esse, é Neemias. É aqui. Neemias 9:15. Na fome, deste-lhes pão do céu. Na fome do deserto, o que é que Deus deu? Pão do céu. Na fome, deste-lhes pão do céu. Na sede, tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sobre juramento tinha prometido dar-lhes. Então, a palavra de Deus se cumpre na vida daquele povo. Tirados do deserto, tirados do Egito, introduzidos um caminho no deserto, atravessando o deserto para tomar posse e adentraram a terra prometida. E nós vamos ver os cuidados de Deus sobre a vida deste povo no deserto. Você observa que Deus lembra eles do que ele já tinha feito. Quando a dúvida vem, Deus chama a atenção do povo e diz, olha, preste atenção no que vocês estão dizendo. Olha o que eu fiz para vocês. Olha o que eu já fiz na vida de vocês. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Deus chama, Moisés diz, diga para eles que eu tirei eles da escravidão com asas de águia. Eu tirei e eu conduzi eles no deserto. Se eles continuarem me obedecendo e eles continuarem acreditando na minha promessa, eu, Senhor, darei a eles todas as promessas que eu fiz. Eu entregarei a eles todas as bênçãos prometidas que eu prometi sobre a vida de cada um deles como nação. Serão sacerdotes, serão nação especial, povo escolhido, povo poderoso na terra. A promessa de Deus. E nós vamos observar que eles chegaram na hora de entrar na terra prometida. O último desafio, Jordão. Não foi isso? Tinha o Jordão para poder chegar na terra prometida. E lá no Mar Vermelho, Deus disse, olha, eu vou soprar e as águas vão se abrir. Eu vou soprar e o mar vai se abrir para vocês atravessarem a seco. Mas no Jordão Deus fez diferente. Deus disse, olha, vocês se preparem. Chamou Josué agora que já era o líder e diz, olha, prepara o povo, santifica esse povo. Manda eles consertarem a vida do que precisa ser consertado. Limpar-se das impurezas que precisam limpar. Porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio desse povo. E no deserto, lá no deserto, no início, eles ainda eram escravos. Não tinham o conhecimento que tiveram de Deus no deserto.
Mas para chegar na terra prometida, a última prova era de crer na promessa. E Deus agora então não abre o Jordão. Deus disse para Josué: olha, manda o povo entrar no Jordão. Mas a água está lá, mas põe o pé no Jordão, porque quando colocarem o pé, as águas vão parar. Deus trabalha no seu crescimento espiritual. Deus espera que você tenha condições de fortificar na fé, de crescer no conhecimento e na graça dele. Tem horas que quando a dificuldade vier na tua vida e você estiver no início da tua caminhada, Deus vai abrir mar para você. Deus vai mandar pão do céu. Deus vai tirar água da rocha. Mas vai ter momentos que Ele vai dizer: ei, você já cresceu. Você agora me conhece. Você agora sabe quem eu sou. Você andou 40 anos na minha presença. E agora é o negócio. Para entrar na terra prometida, você não vai ter Jordão aberto. Você não vai atravessar a seco. Mas vai colocar o pé sobre a água. E depois que você colocar o pé sobre a água vai parar. E vocês vão atravessar. Você sabe o que Deus diz e quer dizer com isso? A promessa está do outro lado do Jordão. A promessa da bênção da terra prometida está do outro lado. Mas é preciso que você olhe para o Jordão, transbordando, e coloque o pé sobre as águas. Agora você precisa ter uma fé de que vai acontecer depois que você agir, depois que você tomar a sua decisão, porque agora Deus está dizendo: eu te ensinei, eu caminhei com você no deserto, eu te mostrei o caminho, eu mostrei para você quem eu sou, agora eu quero que você creia na promessa e coloque o pé sobre a última dificuldade que você tem para entrar na terra prometida. E você conhece a história. A Bíblia diz que colocaram primeiro na frente os levitas, carregando a arca da aliança, carregando a presença de Deus. E eles colocaram o pé sobre o Jordão. E a água demorou um pouquinho para poder ir abaixando, foi abaixando. A Bíblia diz que quando eles chegaram no meio do Jordão, a água já tinha secado. Então eles pararam com a presença de Deus no meio do Jordão. E todo o povo atravessou a seco depois. Mas a presença de Deus estava ali, garantindo que a promessa era real, que a promessa ia se cumprir. E que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para o seu povo. A promessa de Deus, ela é com o seu povo. Mateus capítulo 28. O próprio Jesus disse: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa que eu fiz na tua vida foi de estar com você, e eu não te abandono. Eu estarei com você. E tem momentos na nossa vida que nós olhamos e pensamos assim: cadê Jesus? Parece que nós estamos abandonados. Parece que não vemos nada que nos prove que Ele está conosco. Mas a nossa fé está na palavra. Nós cremos naquilo que Deus prometeu. Porque para poder vencer o deserto da caminhada espiritual, para entrar na Jerusalém, na Canaã celestial, é preciso, pela fé, acreditar em uma promessa que Jesus fez, dizendo: eu estarei com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu estarei do teu lado até o último dia. Eu não te abandono. Mesmo que às vezes pareça que Ele não está contigo, Ele está lá do teu lado dizendo: eu estou aqui. Pode crer, a promessa é real. Está difícil, mas eu te dou força. Eu te ajudo, eu não te abandono. Caminhe, porque a vitória será tua no poder do meu nome. Se obedecer, eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. É a promessa de Jesus. E nós temos aqui algo interessante, que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo traz a nossa memória, traz a memória dos irmãos da cidade de Corinto, e está na palavra de Deus, e serve para
para o nosso despertamento hoje, nos traz uma advertência muito séria. Muito séria. Porque na caminhada do deserto, muitas pessoas ficaram pelo deserto. Aqueles que não acreditaram na promessa, foi morrendo no deserto. Foi ficando para trás no deserto. Os corpos ficaram no deserto, diz a palavra. Mas Paulo diz, olha, aconteceram algumas coisas no deserto, porque aquele povo murmurou. Aquele povo que ficou no deserto não acreditou na minha palavra, na minha promessa. E Paulo então traz a palavra dizendo, todos comeram do mesmo pão, alimentaram do pão espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram, não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou a comer e a beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiqueis a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr ao Senhor à prova, porque alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado até o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Ah, pastor, mas a luta é grande. A luta é difícil. Algumas pessoas dizem assim, tem hora que dá vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de parar. Aí, nós paramos e olhamos para essas palavras e dizemos e pensamos e ficamos a entender, parar vai resolver o quê? Desistir vai resolver o quê? Se com Ele nós estamos achando difícil, se nós abandonarmos a presença dEle, o que será de nós? Você precisa ter a mente de voltar um tempo atrás e pensar assim, se Deus não tivesse comigo de um ano para cá, o que seria de mim? Se Deus não tivesse comigo da semana passada até hoje, o que seria de mim? Será que eu estaria aqui? Será que eu teria essa oportunidade? Então nós temos que olhar para as promessas de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, duvidar da palavra, da promessa que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. A palavra, o Paulo está dizendo, ficou escrito como exemplo. Aqueles que ficaram no deserto servem de exemplos, para que nós hoje não pratiquemos as mesmas coisas e ficamos para trás no caminho da terra prometida, da onde nós temos uma promessa que Deus vai nos levar, que Jesus vai nos conduzir. Então nós precisamos caminhar. Agora é a nossa vez. Agora é a oportunidade da igreja. O deserto se passou. Muitos ficaram para trás. Muitos adentraram a terra prometida. Nasceu uma geração nova, também aprendeu no deserto e adentrou a terra prometida. Agora a igreja está tendo a oportunidade. No dia em que Deus fez a promessa na tua vida, e que Ele diz, agora vem comigo para o deserto. E no deserto eu vou te preparar. E no deserto eu vou te conduzir. E no deserto eu vou estar com você. Mas você precisa estar pronto para adentrar a Canaã celestial. O céu é real. O céu é o nosso objetivo. O céu é o lugar que Deus, em Cristo Jesus, preparou para a sua igreja. Então nós precisamos manter firme esta promessa. Nós não podemos desistir, porque alguém acha que eu tenho que desistir. Eu não posso desistir, pastor Valdemar, porque alguém acha que eu não mereço mesmo. Não é por merecimento, é porque Jesus me amou, é porque Jesus me fez a promessa, é porque Ele me escolheu. E se você é escolhido de Deus, você não pode desistir da promessa.
Alguns vão tentar fazer você parar. Alguns vão tentar fazer você desistir. Alguns vão tentar dizer para você que é impossível atravessar esse deserto. Mas o Senhor diz para você nesta noite: eu estou com você na caminhada. Não vai faltar para você a força que você precisa para caminhar, porque eu te fortalecerei nesta caminhada. Eu estarei com você em todo o tempo, te dando vitórias. Vamos caminhar rumo à promessa. O interessante aqui, para terminar, em Números, no capítulo 10, a palavra diz algo interessante sobre o compartilhar dessa promessa. O compartilhar da promessa. Nós vemos aqui, no capítulo 10, no verso 29, que lá no deserto, Moisés encontra um homem, e esse homem conhecia o caminho do deserto. E Moisés diz: olha, nós estamos partindo para um lugar sobre o qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Olha a proposta de compartilhar as coisas de Deus. Moisés chama um homem que não fazia parte do povo e diz: olha, nós estamos partindo para um lugar aonde há uma promessa que Deus, está aqui, onde há uma promessa que Deus disse: eu o darei a vocês. Aí Moisés diz assim: olha, venha conosco e lhe trataremos bem. Espera aí, eu preciso olhar para as pessoas que estão fora da promessa. E agora, como eu sou alguém que estou debaixo da promessa, eu recebo agora aqui pela palavra, então, a autoridade de Deus, de mostrar para as pessoas que há um lugar que Deus prometeu. Há um lugar que Deus prometeu. E se você vier conosco, nós lhe trataremos bem. Olha o poder, olha a autoridade, a responsabilidade da igreja. A igreja tem uma promessa. O céu é garantido por Deus para todos aqueles que caminharem essa caminhada rumo a esta mansão celestial. E o texto diz que era a promessa. E que todos aqueles que vierem conosco, nós vamos tratar o quê? Vamos tratar bem. Então nós temos que convidar as pessoas, colocar do nosso lado. Você já viu como é que a gente faz com a pessoa que nós convidamos? Quando alguém é convidado para a tua casa, você coloca ele à mesa. Se for para o almoço, você serve ele, você conversa com ele, você dá atenção para ele, você faz tudo para agradá-lo. E a Bíblia está dizendo que a responsabilidade da igreja é essa. Olha, igreja, vocês têm um lugar prometido por Deus, que vocês vão receber da parte de Deus. Então vocês agora podem convidar outras pessoas para fazer parte da caminhada, e que vocês como igreja vão tratar essas pessoas bem, pois o Senhor prometeu boas coisas. Olha, você vem conosco, porque o Senhor nos vai dar um lugar para nós. E se você vier, nós vamos te tratar como um convidado, como alguém especial, porque Deus prometeu coisas boas para nós. E aí ele termina aqui no verso 32. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Se vier conosco, nós vamos compartilhar com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então a promessa de Deus é para a igreja, mas todos aqueles que a igreja alcança pela palavra, pelo poder do evangelho, são bem-vindos à mesma comunidade e começam a fazer parte da mesma promessa. Vão receber as mesmas bênçãos. Olha, nós vamos compartilhar. Essa alegria que a igreja tem é compartilhada com as pessoas que são alcançadas. Essa esperança e essa promessa que a igreja tem, ela é compartilhada com as pessoas que nós convidamos para fazer parte da igreja. Olha, vem para a igreja, vem para Jesus, venha para debaixo da promessa, porque Deus prometeu coisas boas, e essas coisas boas são reais, e nós vamos tomar posse. É promessa de Deus. Olha, tem um negócio, você pode vir, já tem 20, 30 anos que eu estou aqui, mas se você vier agora, todas as bênçãos também serão sobre a tua vida. Vem
Vem, porque a promessa te alcança. Vem, porque Deus é poderoso para poder partilhar com você as promessas que Ele tem para a sua igreja e para o seu povo. Atos 2:39 diz: a promessa é para todos. É para você, é para os seus filhos, é para os que estão longe e para todos quanto Deus chamar. 2 Coríntios capítulo 1, no verso de número 20, vai dizer o seguinte. Deixa eu ler para você aqui. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É a promessa de Deus. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém. E essas promessas são para todos aqueles que acreditarem que elas são reais para os seus escolhidos. E quando Paulo diz, Deus que fez com que você e eu, todos nós, permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Porque ele fez uma promessa e enviou o Espírito dele sobre a tua vida para que você seja selado com essa promessa, para que você tenha a garantia do que a promessa é real. Esse penhor aqui que a Bíblia fala é o mesmo que quando você chega em um hospital para fazer um tratamento e que você não sabe o que é que você tem que fazer. A direção do hospital diz, olha, faz um cheque, calção. Faz um cheque aí de 100 mil. E você faz um cheque de 100 mil e deixa no hospital. O que é que a direção, a administração do hospital está querendo dizer? Você vai receber um tratamento. E depois que fizermos todo o tratamento, se ficar por menos, eu te devolvo o cheque calção e você paga a despesa. Mas, se você, por acaso, não querer pagar as despesas, nós temos uma garantia de um cheque. Cheque já valeu mais, né? Hoje vale menos, né? Mas é a garantia. É a garantia que um hospital exige para que se proceda os procedimentos. Tem que fazer uma cirurgia, custa 10 mil reais, custa 20 mil reais. Pode fazer que ele deixou um cheque aqui, calção. O penhor que a Bíblia diz que Deus nos deu como garantia é a mesma coisa que se fosse um cheque calção do hospital. O que Deus fez? Jesus disse, eu vou para o Pai e eu vou pedir a Ele para enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia. Jesus estava dizendo, vocês terão uma garantia de que eu voltarei, de que eu virei para buscar vocês. E o que garante esta vinda minha aqui para buscar vocês é o meu Espírito que está ficando sobre a vida de vocês. Vocês terão o selo, a garantia, o penhor do que está por vir. Eu voltarei para buscar a minha igreja. E nós temos essa garantia em Cristo Jesus. Nós temos a autoridade da palavra para compartilhar com todas as pessoas as promessas e as bênçãos que Deus prometeu para a sua igreja. Você tem compartilhado as promessas de Deus? Nós não podemos simplesmente sermos egoístas e ver todas as promessas de Deus sobre a nossa vida, crendo nisso,
e deixarmos as pessoas de fora dessa promessa. Nós precisamos começar a compartilhar as promessas de Deus para essas pessoas. E compartilhando e dizendo: olha, nós podemos dividir com você todas as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são tão poderosas e tão numerosas que elas não vão faltar na vida de ninguém que compartilha elas. Porque quanto mais você ama, mais amor você recebe. Quanto mais unção você tem e você transmite unção para a vida de alguém, mais unção você tem. Você não é represa para poder preocupar-se com o que vai gastar de água. A Bíblia diz que de você vai fluir fonte de água viva. Você não é represa para poder guardar água velha. Você é fonte que flui dioturnamente para a glória de Deus. Quanto mais você usar dos benefícios, mais Deus vai fazer fluir do teu coração coisas boas para poder alcançar as pessoas. Para alcançar as pessoas. Tem uma promessa sobre a tua vida. Tem uma promessa sobre a tua vida. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Eu gostaria de convidar você, se você puder ficar de pé. Aleluia. Louvado, exaltado para sempre. Tem uma promessa de Deus para a tua vida. Tem uma promessa de Deus para você. Eu não sei como você adentrou nessa casa hoje. Mas há uma promessa sobre a tua vida. E ela vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Há um amor de Deus derramado em nossos corações. E este amor faz com que nós tenhamos condições de compartilhar com as pessoas a bondade de Deus sobre a nossa vida. Eu gostaria que você, nesta oportunidade, compartilhasse com alguém uma palavra de esperança, de fé, de amor, de bênçãos. Eu queria que você virasse para alguém. Eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa. Você pode escolher alguém aí. Você pode escolher alguém, não é nem um abraço, não é um abraço ainda. Mas você vai abençoar essa pessoa hoje. Olha para essa pessoa e você vai dizer assim: olha, eu quero, diga dessas palavras. Se você quiser acrescentar depois, você acrescenta. Você vai dizer para essa pessoa: eu te abençoo. Você é especial na minha vida. Diga assim: olha, Deus tem promessa sobre a tua vida. Eu estou profetizando bênçãos sobrenaturais sobre a tua vida. Diga para ela assim: olha, eu te amo em Cristo Jesus. E juntos ou juntas nós vamos alcançar e tomar posse da terra prometida, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ministra aí sobre esta vida, ministre sobre esta vida. Você tem autoridade de Deus para ministrar sobre a vida. Diga: olha, o amor de Deus te alcança, a bondade de Deus te alcança, o poder de Deus te envolve, a promessa vem sobre ti, a graça desce, o poder te envolve. Nabai chue kenefai, narabar chue kenemai. Abençoa aí. Diga: olha, tem bênção para minha vida e eu quero compartilhar com você. Tem bênção chegando, tem promessa sendo cumprida, eu quero compartilhar com você. Compartilhe as promessas, porque Deus vai cumprir sobre a tua vida. Já vai girar?